Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa produzido aqui no Rio de Janeiro, na Boas Novas. Que bom ter a sua companhia no dia de hoje. Eu sou Márcia Costa e é muito legal que você hoje participe do programa no tema saúde. Nosso assunto hoje, com a doutora Adriana Mendes, oftalmologista, vai ser sobre glaucoma, doutora Adriana. Então, hoje podemos esclarecer dúvidas, esclarecer mitos, confusões e hoje ter uma orientação bem legal, não é isso? Isso mesmo. O pessoal de casa pode ligar então para participar do programa. 21 12 6222 é o telefone para você ligar. Você sabe que a doutora Adriana Mendes é muito facilitadora, vai nos ajudar bastante. Ela é daquelas que nos explica tudo com muitos detalhes, com todo carinho. Liga pra gente, hoje o assunto é glaucoma no nosso Espaço Feminino. Tá aí no telefone mais uma vez, o telefone no vídeo, 21 12 6222 para sua participação. Adriana, você curte um baião de 2? Com certeza. Né? Ainda mais nesse friozinho, pega bem. Apetece hoje, o chefe Felipe Campos está aqui com a gente. E a receita hoje, eu não sei, Felipe, se tem alguém nesse Brasil que não gosta de baião de 2. Difícil, né? Difícil, né? Difícil. Mas olha que mise en place esse aqui, Tá gente. bonito, né? Mise en place. Todo bonito. Rico, né? Bem colorido. Bem colorido, né? Uau! Olha, você de casa pode hoje começar aí a relembrar, se já sabe, se não sabe, o Baião de 2 vai estar aqui no Espaço Feminino para você curtir com o chefe Felipe Campos. Que bom tê-lo aqui. Com certeza. Obrigado pelo convite e agradeço desde já. Tá? Então, agora não é complicado, né, Felipe? Não é complicado, super simples. Se você super tem aí tranquilo. um feijãozinho legal, um arrozinho. Um feijão, um arroz, um queijo coalho, uma linguiça calabresa, pode ser substituída pela linguiça fina, linguiça de porco, um bacon, um coentro, salsa, cebolinha, uma manteiga de garrafa que não pode faltar. A manteiga de garrafa. Uma manteiga de faltar, garrafa. minha amiga de manteiga de garrafa, casa. o arroz, o feijão e queijo coalho não pode faltar. Olha só. Tá completo o nosso baião de 2. Eu tenho pra mim que o pessoal da produção não gosta, não é? Não gosta de um baiãozinho de 2, não é isso? Ninguém gosta, ninguém é chegado. Marrom, é chegado a um baiãozinho de 2? Olha só, olha o take do Marrom dizendo que sim. Meu Deus do céu, hoje vai ser demais. Hoje a senha já está lá, sendo distribuída, o estúdio será fechado. Pois é tão bom, né, essa descontração, essa informalidade. E ela continua na nossa caminhada de oração. Hoje nós vamos orar um texto muito, muito apropriado para você que, de repente, hoje está com uma linguagem equivocada a seu respeito. Muitas vezes a gente olha para o espelho, amanhece o dia, olha para o espelho e pensa aquilo que os outros estão pensando a nosso respeito. Imagina aquilo que está aí já formatado e já está dito a nosso respeito. Muitas vezes o que já foi dito, o que já foi falado sobre você não é tão legal, porque as pessoas elas não conhecem profundamente a realidade uma das outras. Por isso julgam erradamente, falam o que não sabem, falam pelo comportamento que pode estar alterado por alguma situação, sem olhar o contexto todo, as pessoas julgam de forma inadequada. Aí começa aquela questão do rótulo, né? Ah, fulano é estressado, fulano é mal-humorado, fulano é carrancudo, fulano é isso, fulano é aquilo. Por um comportamento específico, por uma situação, mas sem aquele carinho de olhar a história daquela pessoa, o contexto em que ela está vivendo. E aí as pessoas começam a falar umas das outras e começam a dizer aquilo que não sabem verdadeiramente umas das outras. Nessa situação, hoje, você pode estar aí, está no momento de total constrangimento, total pressão.
E se olhando no espelho, pode pensar assim, eu sou uma fracassada porque disseram isso, eu sou uma estressada porque disseram isso, eu sou um zero à esquerda porque disseram isso, eu não sou importante porque disseram, eu sou uma burra, eu sou isso, eu sou... Um monte de coisa errada a seu respeito, você pode estar pensando agora e pode até estar dizendo também, usando a sua boca para dizer sobre você aquilo que não é verdade. Eu quero dizer hoje para você pensar nisso, ter consciência disso, porque hoje você não pode dizer sobre você aquilo que não é verdade. Olha o que Deus diz sobre você. Nós precisamos entender o que Deus diz sobre a gente e repetir o que Ele diz. A Bíblia diz que Ele sabe quem somos. E a Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, porque sabe quem somos. Por isso vamos, ao invés de dizer o que os outros dizem sobre nós, vamos tentar hoje mudar esse vocabulário e dizer o que Deus diz sobre a gente. Veja no vídeo. O texto que a gente vai orar é de Joel, capítulo 3, o versículo 10. Diga o fraco, aquele que está se sentindo para baixo, aquele que não tem absolutamente coerência naquilo que está dizendo, porque está contagiado por uma série de equívocos. Ele tem de dizer a verdade de Deus. Eu sou forte. Você ora comigo? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Transforma o vocabulário da minha amiga nesse momento que fala alguma coisa sobre ela que não é verdade ou que não faz parte do teu ideal para ela. Mas agora que ela possa se colocar numa postura de fé e não falar apenas o que está sentindo, não falar apenas o que está imaginando, não falar apenas alguma coisa sobre a pressão dos sentimentos, mas que ela fale alguma coisa, fale aquilo que de fato a fé dela a movimenta agora para dizer. Ela não é uma fracassada, ela não é uma abandonada, uma rejeitada, ela não é burra, ela não é idiota, feia, horrível, estressada. Ela é aquilo que pela fé ela se vê olhando para ti e sabendo do que tu sabes sobre ela. Ela é uma guerreira, Pai. Ela tem caminhado para esse fim e pode ser que hoje ela tenha errado o alvo, os erros podem ser hoje inúmeros, mas isso não está dizendo, não está taxando ela, rotulando ela. Ela é pela fé o que tu dizes. Ela é, Senhor, abençoada. E eu quero que ela diga isso sobre ela mesma agora, acreditando nessa palavra, acreditando em Ti. Somos abençoadas, somos benditas, somos esclarecidas, somos curadas, cuidadas pelo Teu amor, orientadas pela Tua graça. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu sempre sabes tudo sobre nós. Nós vamos nos fixar nisso, no que Tu sabes a nosso respeito, no que Tu tens pra gente. Te agradecemos no nome de Jesus. Hoje é dia de esclarecimento, hoje é dia de bênção para você. Hoje é dia de solução de problema. Hoje é dia de você se encarar da forma como Deus te encara. Abençoada, bendita, amada. Então, acata essa verdade, esteja disposta a receber, a recepcionar essa verdade no teu coração. Deixa ela prevalecer sobre qualquer outra coisa. Deus vai te respaldar e sustentar nessa verdade, tá bom? Daqui a pouquinho, um bate-papo muito legal sobre o assunto de hoje, glaucoma, no tema saúde. Eu aguardo você. Pois é, de volta com o Espaço Feminino, o Felipe Campos, chefe, está aqui hoje com a gente para curtirmos juntos com você o Baião de 2. Então, Felipe, é com você agora. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos começar. Baião de 2, bem simples. Praticamente o nosso mise en place já está todo adiantado, né? Aqui nós temos o feijão de corda, né? Que
tradicionalmente usado no baião de 2. Pode ser substituído pelo feijão verde também. Certo. Tá? Aqui temos o arroz branco também. Pode ver que ele está coincidindo com a cor do feijão de corda, porque eu cozinhei ele depois com o caldo do feijão. O caldo do feijão, eu cozinhei o feijão, né? Normalmente, só tem que tomar cuidado com o tempo de cocção, que ele tem que ser al dente. Não pode deixar passar muito, mais ou menos aí, depois que a panela de pressão chiar, você marca uns de 5 a 8 minutinhos, já está bem legal. Aí a gente tira o caldo, né? Que até que eu reservei um pouco aqui, para a gente umedecer depois ele, e cozinha o arroz. Normal, faz igual a dona de casa faz. Refoga o alho, refoga o arroz, depois coloca o caldo de feijão e, em vez da água, para coccionar o arroz. Beleza. Tá? O queijo coalho, né? Cortei em cubinho, dei uma grelhada nele, né? Uma pequena grelhada, só para ele pegar essa cor bonita, né? Cortei cebola em bronoise, um corte bem pequenininho, mas se a dona de casa quiser ralar, pode ralar, já facilita, fica legal. O alho também, se quiser socar também, pode ser socado, não tem problema. Azeite, o bacon cortado em cubinho também já está refogado. A carne de sol, muito importante a dona de casa dessalgá-la, né? Tem 3 dicas bem essencial, bem legal, que é no leite, dentro da geladeira, né? Deixa ele no leite de um dia para o outro, ele dessalga bem, tira bastante o teor de sal. Ou ele na panela com água, quando a água começar a ferver, você troca a água e faz esse processo umas 3 vezes. Ou dentro da própria geladeira com água, mas você trocando de um dia para o outro, de 4 em 4 horas você vai trocando essa água, tá? Muito bem. Uma Então, linguiça fresca, né? Linguiça de porco fresca, que também já está bem puxadinha. Coentro, cebolinha e salsa a gosto. Tá? Maravilha. Temos cominho e pimenta do reino. Vamos começar? Vamos lá. Então, aqui já está a nossa frigideira, já está quente. Vamos colocar azeite de oliva. Azeite de oliva. Vamos colocar cebola. O alho. Que já dá aquele perfume, né? Já dá aquele perfume, né? E vamos refogar brevemente. Uma pequena refogada. E o baião de 2, né? Um prato tradicionalíssimo da região Nordeste, né? Do nosso Brasil, no qual tem esse nome por causa da junção dos 2 componentes mais importantes do prato, né? Que é o arroz e o feijão, né? E também tem mais outras 2 vertentes, que é por causa da música, né? Do Luiz Gonzaga, que fala que esse baião de 2 é bom, o baião de 1 é bom, imagine o de 2, né? E a outra vertente é por causa do ritmo, né? Que é o baião, que é um ritmo bem explorado lá no Nordeste, né? Bom, aí vai entrando no processo de dourar, né? De dourar, né? A gente dourou, aqui a gente só dá uma pequena refogada e aí a gente já pode ir colocando as carnes. Coloca a carne seca, né? A carne de sol, o bacon e a linguiça. Colocamos. Sei se a doutora Adriana já está daí sentindo perfume, porque que pena que o pessoal de casa não pode sentir esse perfume, né? Tá cheiroso, né? Gente, que cheiroso. E aí a gente vai refogando aqui. Como eu disse, eles já estão praticamente já cozidos, eu trouxe praticamente já. Eu só estou incorporando aqui o refogado ao alho e à cebola, né? Mas praticamente já está pronto, né? Aí a dona de casa, em casa não precisa, né, coccionar antes, aí você vai aqui ao critério, você vai refogando e vai fritando as carnes, né? Frita todas as carnes, toda refogadinho. A gente então pode colocar para ela, Felipe, enquanto isso está acontecendo, a cartelinha com os ingredientes, não é isso? Sim, com Olha certeza. só. Olha lá, Felipe. Para o baião de 2, 250 gramas de arroz branco, 300 gramas de feijão de corda ou feijão verde, um molho de coentro, um molho de salsa, um molho de cebolinha, sal, cominho e pimenta do reino a gosto, 200 gramas de queijo coalho cortado em cubo, azeite a gosto,
100 gramas de bacon, 100 gramas de linguiça fresca, 150 gramas de carne de sol, uma cebola, 4 dentes de alho e manteiga de garrafa a gosto. E agora, no processo de agregar aí a cebolinha, a cebola, o alho... Agora, já está bem adiantado, aí vamos vir com o quê? Com o arroz, né? A gente vem com arroz. Você fez essa opção por essa frigideira bem grande, porque os elementos já estão todos pré-coccionados. Então, o arroz já está bem, né, já inchou, né, na verdade. O feijão... Vou te ajudando aqui, tá? Tá, tirando ok. para você. E aí agora a gente pode colocar o feijão. Essa porção aqui dá para mais ou menos umas 8 pessoas. Uau! Umas 8 pessoas, né? Família grande. Ainda bem, né? que a senha já foi colocada, né? Ainda bem. Um domingão, né? O quê? Gente, olha o que estão falando, tá vendo? Essa produção aqui, vou te contar, olha... Estão dizendo que se é para 8 pessoas, estão dizendo aqui que um vale por 2, não dá. Ah, é. Não dá, não tem condição. Agora é só fazer essa misturinha, né, Felipe? Fez essa mistura, super simples. Agora a gente vai agregar o quê? A cebolinha. Se você quiser deixar para mais tarde, agregar um pouquinho e deixar para mais tarde, eu volto aqui contigo. Sim, ok. Eu só vou botar só um pouquinho, só para dar uma pronto. cor, né? A cebolinha, a salsa e o coentro. Vou colocar um pouquinho. E quando a gente voltar, a gente acaba de temperar e montar o prato. E agregar o queijo coalho, porque se eu colocar agora, ele vai derreter. Não, agora não vai... Ainda temos aí um bate-papo sobre glaucoma. Mas, gente, vai ser difícil, né, doutora Adriana? A gente está conversando hoje sobre isso. Mas, Felipe, volto já com você aqui, tá? A gente tá bonito, viu? Tá bonito. Bom, é o seguinte, você que está fazendo aniversário hoje e decidiu ficar com a gente esse dia... Que bom, que ótimo. Tem um presente para você estar aí pensando nessa palavra a seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é o que Deus diz que você é. Você é abençoada, você é bendita, você é curada. Olha aí no vídeo, o que você pode dizer a seu respeito? Eu sou uma guerreira, eu sou forte. Joel, capítulo 3, versículo 10, a segunda parte do texto. Felicidades! Pois é, hoje com a gente a oftalmologista doutora Adriana Mendes, diretora médica da Oftalmoclínica Américas. Chato isso, é minha médica. Então você sabe, né? Eu vou trazer para você aquilo que é bom, né? Então... Muito obrigada por estar aqui com a gente, por encontrar um espaço na sua agenda tão assim, uma agenda agitada, né? Uma agenda cheia e tal, mas obrigada por investir esse tempo com tanta gente. Eu que agradeço o convite. Bacana. Então, doutora Adriana, a gente tem esse bate-papo sobre glaucoma e eu quero muito que você que está em casa faça parte dessa conversa ligando para a gente. 2112-6222 é o telefone para você estar ligando agora, fazendo a sua pergunta. Estamos ao vivo, ok? Então é o seguinte, você tem um quadro aqui, né, que você trouxe. Eu vou até te puxar para cá. Porque eu queria que você começasse explicando para a gente o que é o glaucoma, né? Na verdade, assim, o conceito da doença glaucoma vem mudando muito ao longo dos anos. Na verdade, glaucoma é uma doença do nervo óptico. Tá. Atrás dos olhos, nós temos um nervo, que é como um cordão, cheio de pequenos fios dentro. Ele se localiza atrás dos olhos e manda a informação do que nós vemos para o cérebro, aonde nós formamos a imagem do que nós vemos. Então, o glaucoma é uma doença no qual esse nervo, ao longo dos anos, vai sendo
prejudicado, danificado. Mostra de novo, doutora, que agora aqui, você deu um take, ó, esse olha, nervo aí, esse nervo aqui. As fibras da retina, que são as fibras ganglionares dos neurônios da retina, elas entram neste nervo e vão até o cérebro. Então, o nervo óptico é um par craniano, importantíssimo. Inclusive, nos mostra doenças, inclusive, que acontecem no cérebro. O nervo pode ter edema e mostrar hipertensões intracranianas, doenças até cerebrais, tumores. Então, é um nervo muito importante. Então, esse glaucoma, essa doença, afeta este nervo. E geralmente o paciente não percebe isso. Porque o sintoma mais importante dessa doença é a perda da visão lateral. Eu estou olhando em frente, eu tenho uma visão periférica que a gente considera normal. Então, esse glaucoma vai danificando essa visão lateral. Então, você imagina, se o paciente tem uma visão em frente de uma estrada, ele vai perdendo toda a lateral e isso vai ficando como se fosse um cano. Então, ele só começa a ver o meio das coisas. Então seria assim, por exemplo, o certo é ver a imagem da estrada essa daqui, assim. a estrada perfeita, toda a parte lateral da estrada. Isso. Então, aqui vai ficando cada dia, bem lentamente, mais escuro. E ele só tem o centro. Por que ele não percebe com facilidade? Porque a visão central é a que a gente usa com mais o tempo todo. A gente lê com a visão central. Sim. Então, para ele perceber, essa visão central tem que estar acometida. Por isso, o prejuízo, o dano, a cegueira que o glaucoma causa, mais ou menos a nível de população brasileira, 2% da nossa população após 40 anos de idade tem glaucoma de algum tipo e muitas das vezes nem sabe disso. Né? A questão do sintoma, ela se limita só a essa situação visual mesmo ou existe outro na aspecto, verdade, assim, outros aspectos? Na verdade, a pessoa pode sentir dores de cabeça, dores nos olhos, turvação de visão e não saber que está tendo a doença. E existe também diferenças no tipo de glaucoma, né? Nós temos um glaucoma severo, que é uma emergência oftalmológica, que é o glaucoma de ângulo fechado, que é um tipo específico, que o paciente acaba parando no hospital, vomita, fica enjoado, é uma dor insuportável. Geralmente a pressão arterial da pessoa sobe e é um glaucoma específico cuja pressão ocular vai a valores altíssimos, a mais de 40. E se não tratado adequadamente bem rápido, essa pessoa pode perder definitivamente a visão, não só periférica, como eu expliquei, mas a central também. Agora, quais os exames assim, que seriam necessários para a gente ter um diagnóstico do glaucoma? Na verdade, assim, a causa mais comum de glaucoma, não a única, é o aumento da pressão ocular. Certo. Essa pressão, as pessoas sempre perguntam no consultório, qual é o valor normal de uma pressão ocular, né? Ela varia entre 13 e 23, na média 17. Só que a gente sabe que não é só a pressão, tanto que existe hoje um tipo de glaucoma chamado glaucoma de baixa pressão. São aqueles pacientes que vão ao consultório, medem a sua pressão ocular. Essa pressão não passa dos valores acima do normal, que seria 22, 23, e essas pessoas desenvolvem dano ao nervo óptico. Então, para a gente diagnosticar um glaucoma, primeiro, as consultas têm que ser feitas por oftalmologistas em seus consultórios. Medir a pressão ocular, avaliar este nervo que eu falei, que é o nervo óptico, porque geralmente quando a pessoa vai desenvolvendo a doença, a gente fala muito esse termo buraco, escavação, e as pessoas não entendem. O nervo vai ficando com um pequeno buraco no centro, esse buraco vai aumentando. Como é que seria isso? O nervo óptico, você quando vê o nervo, ele é como uma bola, tá? Dentro dessa bola maior aqui, aparece uma bola no meio, menor. Essa bola vai aumentando à medida que as fibras que estão aqui dentro, como eu falei, são cordões, vão aprofundando, elas vão ficando fundas e essa escavação vai aumentando, esse buraco vai aumentando e aí a pessoa vai perdendo o campo visual. Então é importante analisar a pressão, avaliar esse nervo óptico, fazer um exame chamado campo visual, que é um exame importantíssimo, principalmente após os 40 anos de idade, no qual a gente consegue medir essa visão lateral. Fazer uma gonioscopia para ver o ângulo do olho, porque se o glaucoma é de ângulo fechado, o que isso quer dizer? Que existe um espaço no olho, que a gente vê aqui, por onde o líquido do olho passa. Então, o que acontece? Esse espaço, nessas pessoas que têm esse tipo de glaucoma, que é glaucoma de ângulo estreito, ele é pequenininho, ele é fechado. Então, esses pacientes, eles têm que ser avaliados, porque esses pacientes podem fazer um tipo de laser e eles não correm o risco de ter essas crises de glaucoma. Então, fazer a gonioscopia. Existe um outro exame importante, que é a curva de pressão. Às vezes, você chega no consultório, mede a pressão ocular,
A pressão está normal, mas essa pressão ela varia ao longo do dia. O horário da manhã, geralmente, ela é mais alta. No meio da tarde, ela baixa. Então, às vezes, é necessário o paciente ficar internado para medir essa pressão ou medir no consultório ao longo de um dia inteiro, para a gente poder acompanhar essa oscilação de pressão. Só aí a gente pode chegar à conclusão se aquele paciente tem ou terá glaucoma e precisando de tratamento. Doutora Adriana, você colocou aí a questão da idade. Com 40 anos, essa situação de verificar a pressão e tal. É onde é mais importante. É onde seria mais importante. Mas é nessa idade que a gente tem que começar a prestar mais atenção, exclusivamente, mais ou menos nessa idade? Não, na verdade, assim, as consultas oftalmológicas, as pessoas não têm essa noção, mas elas devem iniciar, hoje em dia, no recém-nato, com o reflexo vermelho, que é o teste do olhinho. Nas crianças com os 2 anos, a gente já vê muita coisa. Mas no adulto, principalmente esse adulto após 40 anos, é onde a incidência da doença é maior. Mas nós temos, inclusive, o glaucoma congênito, que o bebê nasce com características que sugerem que ele possa ter a doença. E esse bebê tem que ser avaliado o mais precocemente possível. Então, é uma doença que pode afetar todas as idades, mas é mais comum a doença manifestada com essa perda de campo após os 40 anos de idade. Agora, essa questão do glaucoma, você colocou aí que existem tipos, né? Exatamente. Esses tipos, eles têm uma origem específica para o surgimento deles? Como é que é isso? Na verdade, o glaucoma é uma tendência que a pessoa tem, igual parecido com a hipertensão arterial. Correto. O fator genético vem associado, inclusive, os pacientes cujos familiares têm história de glaucoma, Perfeito. São pessoas que devem procurar. Os pais têm glaucoma, os filhos devem procurar os consultórios, porque existe uma incidência maior nas pessoas que têm histórico de família. Fora isso, os outros tipos de glaucoma, existe um glaucoma, por exemplo, chamado glaucoma secundário. Ele pode estar associado a cirurgias que foram feitas nos próprios olhos, a inflamações, a uveites, o glaucoma congênito. Então, são tipos diferentes de glaucoma, né? E agora, é muito importante que, se você quiser aí tirar sua dúvida, pode ligar para a gente, 21 12 6222. Estamos ao vivo aqui, inclusive tem até ligação. Alô? Alô? Falamos com Viviane, é isso? Isso, Viviane. Oi, Viviane, você está no ar, pode falar. Bom. O meu esposo, o Marcelo, ele tá sofrendo já umas 2 semanas e exatamente com tudo aí que a doutora está falando, com dor de cabeça. Ele sente tipo assim, eu queria saber melhor da doutora agora, que o que ele está passando para mim é que é como se ele estivesse usando aquele óculos fundo de garrafa. A sensação que causa na vista é essa, sabe? A vista dói e é como se tivesse os olhos indo para fora. E eu já fui com ele a 2 UPAs para buscar atendimento. Fui com ele lá no centro da cidade, no Souza Guiar. Não consegui o oftalmologista para ele. E também fui hoje em outro posto de saúde aqui próximo à nossa casa. E eu estou correndo com ele, sabe? Porque, e agora, não foi, eu creio que não foi por acaso. Que nós colocamos aqui, a gente está sempre assistindo Boas Novas, e eu queria saber melhor, doutora, sabe, dessa doença. Peraí, Viviane, só um pouquinho. Doutora, tem alguma pergunta para fazer para ela? Que de repente na verdade, esclarecer? assim, eu preciso entender o seguinte, ele está com os olhos vermelhos, a dor é localizada nos olhos, ele vomitou, porque o glaucoma que dá essa dor aguda, essa coisa recente, assim, geralmente é esse tipo de glaucoma de ângulo estreito, que é um ângulo fechado, e ele é muito intenso. A pessoa realmente não consegue chegar ao cúmulo de vomitar e ver que a visão realmente sumiu. E existe aquela coisa mais lenta, que o olho dói um pouquinho, não é muita coisa, que geralmente é o glaucoma mais comum, que é o de ângulo primário, é o mais comum que nós temos, é o glaucoma crônico, que a gente pode fazer um diagnóstico a nível de consultório, não precisaria procurar uma emergência, com mais tranquilidade. Mas como é que é o caso dele, Viviane? A dor é assim, não é o tempo todo, ela dói, né? A dor é intensa, dói muito, tem dor de cabeça junto, e a visão fica meio turva. Então, na verdade... A visão meio turva. Mas não é assim, o tempo todo de dor, não, né? Aí
Vem Mas ele e vomitou, vai. Viviane? Alguns períodos durante o dia, principalmente. Mas ele apresentou vômitos ou o olho ficou vermelho, não? Os olhos ficaram vermelhos, os vômitos ele não apresentou, não. Então, vamos lá. Na verdade... mas ele tem sentido enjoo. Então, na verdade, assim, se você for procurar um serviço de emergência, hoje no nosso Rio de Janeiro, a gente dispõe de pouco serviço de emergência a nível público. Nós temos o Hospital Salgado Filho, nós temos o próprio Miguel Couto, que tem emergência oftalmológica. Porque você levá-lo a uma UPA, onde não tem oftalmologista, não tem equipamento e aparelho para isso, não vai resolver o problema dele. Ele pode estar até com a pressão arterial alta, vão tratá-lo como hipertenso e não vão ter como avaliar o olho dele. Se tiver dificuldade nessas emergências, aconselho a procurar realmente um serviço ambulatorial, no qual vai ser medida essa pressão e avaliado esses olhos melhor, para não deixar isso evoluir com muito tempo, para não danificar o nervo óptico dele. Né? Pelo quadro, o que poderia estar indicando? Pelo quadro que você mais ou menos... Na verdade, assim, não parece um quadro de uma emergência, né? Talvez... Certo. Porque com o acessório de todos os exames que nós temos, o ideal seria realmente procurar um oftalmologista ambulatorial, para que ele possa avaliar que, às vezes, até óculos, um grau prescrito inadequadamente, a falta de um uso de uma lente corretora também pode dar essa queixa. E não necessariamente ser glaucoma. O problema é que a gente precisa medir essa pressão ocular, né? Para descartar a doença. E é muito importante essa ida aí, então... da Viviane com o marido no ambulatório de oftalmologia, exatamente. Então, pronto. É o seguinte, a gente vai fazer uma pausazinha. O chefe Felipe já está com o baião aí encaminhado, não é isso, chefe? Só montar o prato. Pois é, gente, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando com o Espaço Feminino, hoje no tema saúde, nós estamos conversando com a doutora Adriana Mendes, oftalmologista, sobre o assunto glaucoma. Doutora Adriana, assim, ainda sobre a questão do glaucoma, no sentido de ele estar, já ter o diagnóstico, tem aquela questão da cegueira, né? A cegueira é causada por esse glaucoma. Como é que fica? Ela é reversível? Não é? Como é que fica isso? Na verdade, assim, a perda dessa visão causada por esse dano de nervo, ela não tem recuperação. Daí a importância de você fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. É uma cegueira periférica inicialmente irreversível. E essas também de crise de glaucoma agudo, que são as mais severas, que atingem a visão central, também são irreversíveis, porque é dano nervoso, né? E aí entra agora aquela questão sobre o tratamento. O colírio que a gente usa, indicado pelo médico, né? Isso é muito importante ser dito. A gente não pode ficar usando aquilo que não foi orientado pelo médico e principalmente nessa questão que as pessoas às vezes falam isso, eu ouço muito. Não, mas o colírio é uma coisa inocente, ingênua. Não é. É seríssimo, não pode ser usado de forma aleatória, né? Tem que ser orientado por um médico. Esse colírio usado para baixar a pressão ocular, como é que ele deve ser usado? Deve ser usado sempre? Como é que fica isso? Como é que o médico administra isso? Na verdade, assim, o tratamento do glaucoma inicial, ele é clínico, realmente com colírios. Nós temos uma gama de colírios enormes. Depois de iniciado esse tratamento, o paciente deve mantê-lo. Não existe uma cura para o glaucoma, existe o tratamento. Se ele está usando o colírio, ele está tratando. Se ele para de usar porque achou que melhorou, ele deixou de tratar. Só que assim, os colírios de glaucoma, às vezes a gente tem que mudar, a gente tem que associar, inicia com o colírio, a pressão estabiliza, passa um tempo, essa pressão deixa de estar estável, a gente tem que retirar o colírio, trocá-lo ou associar com outra medicação. Então, daí a importância dessas consultas periódicas e regulares. Além dos colírios, nós temos o laser para fazer determinados tipos de cirurgia, que apenas alguns tipos de glaucoma são beneficiados com o laser, e temos a cirurgia mesmo glaucomatósica, uma cirurgia fistulizante, que a gente deixa para os casos mais graves e severos que não respondem ao tratamento com a medicação com os colírios. Existem até medicamentos orais que a gente pode dar em casos mais graves e venosos também, nas emergências, que a gente deixa para os casos mais sérios também. Temos ligação, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, Fernanda, é isso? Isso. Fernanda, você está no ar, pode falar. Eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho 30 anos. Eu dormi normalmente,
No dia seguinte que eu acordei, eu amanheci com o olho, com uma mancha de sangue. Isso pode ser glaucoma? Não, na verdade, Fernanda, geralmente essas hemorragias que a gente tem, que olhando a gente vê localizadas embaixo de uma membrana chamada conjuntiva, geralmente isso é traumático. Às vezes você dormindo, esfregou, coçou e não percebeu. O glaucoma, para ele chegar a estar com o olho vermelho, é o olho todo vermelho. E é o glaucoma mais severo que eu falei. É muita dor, é vômito, é enjoo, é perda de visão. Essa hemorragia que amanheceu assim, normalmente não é glaucoma. Tá? Essa questão do glaucoma, quando você fala de uma operação dessa cirurgia, quando se opera o glaucoma, o problema da pressão fica resolvido definitivamente ou como é que acontece? Geralmente, nas cirurgias fistulizantes, a gente diminui bastante, consegue controlar a níveis dentro da normalidade essa pressão intraocular. O problema é que nem sempre isso se mantém para o resto da vida, porque existem tecidos de fibrose que às vezes se alojam ali no local onde foi feita a fístula e o paciente pode voltar ao longo dos anos a precisar novamente de colírios e até novamente de outra cirurgia. Pode acontecer. Então, o interessante é que nesse tratamento, a necessidade de estar fazendo um acompanhamento oftalmológico, ela é intensa, não é isso, doutora? É verdade, porque o glaucoma é uma doença crônica. Então, como tal, depois de diagnosticado, ele vai acompanhar o indivíduo o resto de sua vida, né? Então, é necessário esse acompanhamento até o diagnóstico e após esse diagnóstico. Agora, eu só queria refazer, a gente já falou isso num outro momento, mas foi bem rapidinho, essa coisa dos familiares com glaucoma. Então, quer dizer que é interessante observar se na família existem casos, porque isso aumenta, então, a probabilidade da pessoa poder vir a Exatamente. Hoje em dia, a gente sabe que existe um histórico familiar. Não é porque seu pai tem que você obrigatoriamente vai ter. Certo. Seu avô teve, você obrigatoriamente vai ter. Mas a chance de você ter, em algum momento da sua vida, aumenta. Daí a gente fala, tem histórico na família, mais um motivo para você procurar. Agora, essa questão do glaucoma, eu acho interessante, e eu gosto sempre de perguntar para os médicos quando vêm aqui a respeito de algumas situações de saúde que a gente comumente vive nessa era moderna, nesse tempo moderno. O glaucoma, ele tem alguma indicação de que o glaucoma tem a ver com algum estilo da nossa vida, de como a gente está vivendo hoje? Por exemplo, hoje a gente usa muito computador, hoje a gente tem tanta coisa diferente acontecendo hoje. As incidências e números de glaucoma têm alguma relação com esse estilo de vida da gente? Não, na verdade, com esse estilo de vida, não. O que pode acontecer no caso do glaucoma, e acontece muito no nosso Brasil, é o uso de determinadas medicações por pacientes que não foram prescritas por médicos. E a gente tem o glaucoma, ele pode também aparecer e acontecer por uso inadequado, não só de drogas no próprio olho, colírios com corticoides que elevam a pressão ocular, como medicamentos que a gente compra na farmácia até para resfriado. E que se a pessoa tem um ângulo estreito, esse paciente não sabe, ele comprou lá na farmácia com o balconista e essa pressão ocular subir. E você está usando aquilo sem saber. Então, isso é um acesso fácil que nós temos às medicações que são vendidas sem receita e sem indicação correta. Isso pode acontecer. Por isso eu enfatizei que, às vezes, o que eu escuto muito essa coisa do colírio, de, não, vou pingar aqui um colíriozinho e tal. Essa não é uma situação inocente. Tem alguma coisa que se é interessante dizer o seguinte, as medicações antiglaucomatosas, muitas delas, hoje menos, antigamente mais, mas muitas delas também afetam o organismo do indivíduo. Tem medicações que podem dar bradicardia, tem medicações que podem dar taquicardia, algumas dão secura na boca, a pessoa fica com a boca seca, sente amargo na boca. Então, apesar de serem colírios, pingados nos olhos, afetam o sistema organismo do indivíduo como um todo. Muito bem colocado, doutora. Temos ligação. Alô? Alô? Ana Cristina, não é isso? Isso, Diana Teixeira. Oi, Ana, você está no ar, pode falar. Bom, eu queria saber o seguinte, eu tive um problema na minha vista, deu assim, tipo um estouro no olho esquerdo. Aí eu fiquei com a vista cheia de tracinhos. Aí passou uma semana mais ou menos, aconteceu com a outra vista. Aí deu aquele tipo estouro e na hora eu fiquei sem a visão. Aí fiquei com a vista cheia de tracinhos, parecia assim, tipo, como que a gente fala, vaso sanguíneo estiver
parece... Rompidos? Assim, microvasos, não sei, na minha vista, que a vista ficou embaçada. E aí eu fui no oftalmologista, ela mediu a pressão, ela estava com a pressão alta. Mas não estava tão alta, estava 19 numa e 18 na outra. Aí ela passou um colírio, um aliato de esmolol que eu uso até hoje. Só que esses tracinhos continuam e me incomoda, assim, como o tempo está embaçado, eu fico com muito incômodo para poder enxergar, aquilo fica passando feito uns bichinhos na minha vista. Aí eu gostaria de saber se eu devo retornar ao oftalmologista. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, Ana, você é diabética? Tem problema de glicose, alguma coisa assim? Não? Não. Tá. Então, o que acontece? Dentro do olho, nós temos um gel chamado vítreo, que é similar à clara do ovo, só que transparente. Às vezes, no momento desse de pico de hipertensão ocular, os vasos dos olhos podem estourar dentro dos olhos e aí sangrar para dentro do gel. Então, quando a pessoa vira os olhos, aquilo flutua dentro do olho e dá a impressão de tracinhos, tem gente que chama de mosquinha, tem um cabelinho, e isso pode, apesar da pressão ocular estar sendo controlada adequadamente, isso pode demorar para sumir, porque sujou aquele gel que anteriormente era transparente. Então, realmente, aconselho que você retorne para fazer um exame avaliando melhor o seu fundo de olho, a sua retina e o seu vítreo, para ver se tem mais alguma coisa que possa ser feita. Olha, nós vamos ainda ter algum tempo com a doutora Adriana Mendes, oftalmologista, então aproveita para ligar e fazer a sua pergunta, ok? Hoje o assunto é glaucoma. Nós vamos para uma dica, dando uma pausazinha no nosso bate-papo aqui. Depois vamos ver com o chefe Felipe ali o nosso baião de 2. Mas antes, curta a dica. Saiba como ampliar a capacidade da sua memória com essa dica do espaço feminino. Você sabia que o alongamento ativa a circulação sanguínea e oxigena o corpo, deixando o corpo disposto para encarar o dia, além de melhorar a atividade mental, inclusive memória? O alongamento deve ser feito durante todo o momento que o corpo sente a necessidade de se esticar ou aliviar algum estresse. Outro modo de ativar sua memória e manter-se fisicamente ativo diariamente. Os exercícios aeróbicos trazem uma melhoria para o cérebro, pois ele, como outro órgão do corpo, também precisa do sangue para receber oxigênio e nutrientes. Se o coração e as veias não funcionam bem, nossa memória é a primeira a ser prejudicada. Então, não se esqueça de se alongar antes de iniciar qualquer atividade física. Não fique sentado por muito tempo, mexa-se e caminhe diariamente. Sua memória também será estimulada quando você utilizar mais os 5 sentidos. Quanto mais os sentidos visão, audição, tato, olfato e paladar são utilizados, mais possibilidades criamos para esta informação ser resgatada pela memória. Ao ativar os 5 sentidos, o cérebro começa a perceber e identificar as informações que serão fundamentais para facilitar o resgate por meio da memória, pois cada sentido reforçará o outro. Além disso, liberamos serotonina quando usamos os 5 sentidos, o que nos dá uma sensação de bem-estar. Então, ao ler ou escutar alguma história, tente sentir o cheiro, o sabor, o som e visualizar o local. Enfim, entre na história. E ao aprender uma nova habilidade, observe tudo o que o corpo está sentindo. Essa é uma dica do espaço feminino. Pois é, no assunto glaucoma hoje do tema saúde, a doutora Adriana Mendes está aqui com a gente e tem mais perguntinha, mais ligação. Alô? Alô? Iriamar, é isso? É, isso mesmo. Isso, Iriamar. querida. Você está no ar, pode fazer pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu tenho glaucoma desde 2010, tá? Foi diagnosticado desde 2010, faço tratamento, estou usando um colírio que se chama tartarato de brimonidina, tá? E o Betoctic há algum tempo.
dias atrás eu fui numa outra oftalmologista, que é aqui de Campo Grande mesmo, que é uma doutora até também muito conhecida, e eu fui nela, fiz novos exames, eu havia feito os exames de vista, né, de grau, e eu medi a pressão, ela estava 16, tá? E ela me passou Ilocomode e colírio, no caso, Ilogel. Só que a minha vista ainda anda um pouco embaçada. A vista se parece que ela tem hora que ela tem areia, ela tem hora que fica vermelhada. Eu tenho problema de artrite reumatoide, estou diabética, tá? E uso vários tipos de medicações, inclusive a base de corticoide. Eu gostaria de saber o motivo, devido a tantos remédios que eu tomo, tudo bem, e os colírios que eu estou fazendo uso, o motivo da minha irritação, da minha vista ficar às vezes turva, ficar meio embaçada. Eu gostaria de saber o motivo. Tá. Vamos lá, Iramar, na verdade, o que acontece? O fato só de você ser diabética já pode causar embaçamento temporário, provisório da visão. Porque o diabetes, dependendo da sua glicose, você pode ter esse embaçamento, esse edema. Em relação a essa ardência, essa vermelhidão, as doenças que você tem, principalmente as doenças reumáticas, elas podem dar uma coisa chamada olho seco. Associada a isso, você usa medicamentos para o controle da pressão ocular. Todo colírio, ele tem a medicação prescrita, mais os conservantes e os preservativos dos colírios. Então, quando você pinga um colírio, você também está pingando a droga. Pois o que a gente precisa entender é que, às vezes, a medicação influencia num outro aspecto, né? Exatamente. As coisas se misturam, né? Isso. A doença, ela se mistura. A doença que ela tem sistêmica com a doença ocular. E é legal ela estar indo no médico de novo, então, perguntando, com periodicidade, né? Com regularidade, pelo menos a cada 4 a 6 meses. Olha, é importante. Bom, vou dar um tempinho aqui com a doutora Adriana. Chefe Felipe está aí com o nosso baião bem adiantado já, porque todos os itens já foram... Já está praticamente pronto. Ingredientes já foram todos agregados, é isso, Felipe? Só vamos acabar agora de colocar a cebolinha, né? Eu coloquei só um pouquinho, só para incorporar. E agora eu vou colocar só mais um pouco, só para dar aquela cor e ela não murchar, né? Tá. O coentro. E a salsa. Muito bom. E agora, o queijo coalho cortado em cubinho. E com essa imagem nós vamos para o intervalo, porque quando voltarmos vamos montar esse prato maravilhoso aqui no nosso Espaço Feminino. Voltando com o Espaço Feminino, e olha só o seu take do baião de 2 aqui com o chefe Felipe. Então, Felipe, agora... Só temperar. Vamos temperar, né? Botar um pouquinho de sal. Não botar muito, porque a carne também, se você quiser deixar a carne um pouquinho mais salgada, para não ter que usar tanto sal. Uma pimentinha do reino. E o cominho. Um cominho. Colocou, vamos regar com a manteiga de garrafa. Uau! Regamos com a manteiga de garrafa, só dá uma misturada pra gente montar o prato. E essa manteiga vai dar um brilho, né? Também. Exatamente. E enquanto isso, você acompanha uma agenda de saúde bem interessante. No período de 24 a 30 de agosto, acontece a campanha nacional de multivacinação. A campanha visa a atualização do esquema de vacinas das crianças de 0 a menos de 5 anos. A multivacinação é uma estratégia onde, em um único momento, são oferecidas à população-alvo várias vacinas ao mesmo tempo, a fim de melhorar a cobertura vacinal da população e otimizar a logística dos serviços de saúde. Aproximadamente 1.100.000 crianças deverão ser atendidas pelos profissionais dos serviços de saúde com sala de vacina ou pontos de vacinação. Informações, acesse o site www.portalsaude.saude.gov.br. Agora o chefe Felipe já entrando
na parte de montar o prato, não é isso, chefe? Sim, vamos montar o prato. Tá. Pegar a colher. Vamos colocar. Tudo bem. Chefe, qual é o contato enquanto você faz o prato aí, o baião, para contactar contigo? Meu contato é 21, Rio de Janeiro, 9948 9763. Gente, olha o brilho, né? Doutora, maravilhosa, não é não? Tá lindo demais, realmente. Uau, Felipe, parabéns, Obrigado. viu? Tá muito, deve estar uma delícia, olha. E aí a gente acaba. Doutora Adriana, o pessoal quer o contato também. Como é que faz para entrar em contato contigo? O telefone lá da clínica, da Oftalmo Clínica Américas, é 2437-6766, tá? Do Rio de Janeiro. Gente, obrigado pela companhia. Beijo no coração. Finalizando aqui com o chefe Felipe. Continue na programação da Boas Novas. Paz.